Passa o tempo. Os irmãos sabem da história que a mulher de Potifar tenta contra José. Tentou contra José. E por ela tentar contra ele. Ele deu um dia, ela tomou banho na tarde, depois do trabalho. Ela tentou contra ele. Ele negou, correu. E foi embora. E ficou uma prova na mão dela. As roupas de José. Na mão dela, ela disse: como não quis deitar comigo, não, por acaso caiu na dele. Não sabia ela. O diabo, ele compita contra mim, contra você, quando vê a gente. Dá uma queda assim, aí pensa que é o fim. Ele já fica torcendo, é o fim dele, é o fim dela. Não sabe a história que Deus tem para continuar escrevendo na minha e na sua vida. Ela vai, chama todo o arsenal, ele chama Potifar, faz aquele escarcel e prende José. Escute, José tinha uma túnica, e essa túnica simbolizava autoridade, essa túnica simbolizava respeito, essa túnica simbolizava destaque. Tiraram a túnica de José, mas não tiraram a fé. Ele pegou a túnica, ele pegou a túnica, mas não perdeu a fé. Foi para a casa de Potifar, começou a trabalhar, Deus foi com ele. Lá ele ganhou autoridade. Potifar deu responsabilidade e autoridade a ele. Deu cargo, posição. Ele perde a posição depois da calúnia. Foi parar no calabouço, mas não perdeu a fé. Quantos foi entendendo isso? Ele perdeu a autoridade, mas não perdeu a fé. Foi para o calabouço. Lá no calabouço, passa um ano, 2. E aí tem 2 rapazes lá com ele. Os 2 serviam ao rei. Um trabalhava na padaria real, preparando massa, preparando pão, e o outro servia ao rei. Era o copeiro. E de repente os 2 tiveram um sonho. E Deus deu uma unção muito grande a José para se interpretar o sonho. Aleluia, os irmãos sabem da história. O copeiro, dentro de 3 dias, seria restituído ao seu cargo. E o padeiro, a sua carne, seria colocada em poste e seria oferecido aos abutres para ser comido. Ambos, José disse: lembre-se de mim quando você estiver lá em Faraó. Em particular, Faraó, lembre. E um dia Deus usou um hebreu a interpretar o seu sonho. Ele disse: está certo. Passou 3 anos e ninguém se lembrava de José. Quando ninguém se lembrou de José, nem o copeiro e o padeiro agora estavam mortos, aí eu aprendi uma coisa: quando alguém não lembra da gente, pode ter certeza que Jesus vai sempre se lembrar de você. Diga para ele aí, toque nele nela. Quando alguém não se lembrar de você, não se perturbe, porque Jesus se lembrará de você. Aleluia. Quando os querem se lembrar, levanta a mão dele. Aleluia. Isaías disse: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta dele, se compadece dele, o filho do seu ventre, toda a vida. Ainda que essa se esquecesse do Senhor, não esqueceu de mim. Todo filho naquela época, do exílio babilônico que nascesse, todos eles que nascessem, teriam que ser colocados uma marca. O ferreiro vinha e colocava uma marca na mão, para iniciar o nome do filho e da mãe. Do filho e da mãe. Porque quando ele crescesse, que trabalhando, tivesse distante, se lembrava, porque tinha marca. E essa marca ficava eterna. Escute, por isso que Jesus disse assim, fez essa analogia dizendo: pode uma mãe se esquecer, e quando o filho nasceu, está aqui a marquinha. Eu, Senhor, não me esqueço de você. Sabe o que eu estava dizendo? Se o filho nascesse, não, a mãe não colocar marca, se esquecer de marca. Ele com marca, sem marca, Jesus se lembra. E sabe o nome dele, sabe onde ele mora, sabe o centro da rua, sabe o que ele está precisando. E nessa noite, Jesus vai fazer uma obra. Aleluia. Caminhando com o filho. Ei! Passou dele.
as 7 espigas e as 7 vacas. Espigas ruins e espigas boas. Vacas boas e vacas magras. As espigas ruins pegam as espigas boas. As vacas ruins comem as vacas boas. Faraó se perturba. Escuta isso aqui. Faraó vai procurar os feiticeiros do Egito, os macumbeiros, os parigineiros, os filhos do cão, as pombagiras, procuraram tudo e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Detalhe: o trono de Faraó tinha 39 degraus. Faraó estava lá em cima. E nenhum dos astrólogos, dos macumbeiros, dos feiticeiros conseguia passar até o quinto. Por quê? Porque cada degrau tinha que se falar um idioma diferente para poder chegar na presença de Faraó. E aí, queridos irmãos, ninguém era digno de chegar para falar com Faraó, para interpretar o sonho. Eles chamam um hebreu, chamaram um hebreu. O copeiro se lembra, vai buscar a sua vida, se lembra. Tem pequenininho lá, o hebreu está preso. Manda trazer esse cara aqui. E lá vai ele. Eles, todos que chegavam na presença de Faraó, tinham que subir o degrau, falando de homem de cabeça baixa. José não sabia, mandava chamar ele. Quando José vai, Faraó lá em cima, cheio de doce. José vai, olhando para ele, só o primeiro degrau já vai falando. Aramaico, hebraico. Aí começa a falar, quando chega no 6º degrau, que degrau? Já passou no 5º. Ele já estava aprovado. Quando ele chega no 6º degrau, ele já vai falando uma língua que o Faraó dá um nó na cabeça e não sabe. Aleluia. Ei, ele já foi interpretando o sonho de Faraó. Ei, a interpretação veio de onde? Do céu. A língua que José estava falando era uma língua celestiana. Aleluia. A língua do céu. Aleluia. Eu creio que ele estava subindo e falando, dando uma rachada de línguas estranhas. Aleluia. Quando ele passa pelo 5º degrau, Faraó diz assim: vem embora, sobe aqui logo, porque ninguém nunca passou no 5º degrau. Detalhe: José já estava no 19º degrau, falando vários idiomas, inclusive a língua do céu. Chama José. José interpreta o sonho. Faraó diz: me dê um braço. Amanhã, na hora, você vem aqui. Faraó se perturba, vai dormir. Consulta novamente os feiticeiros, os magos do Egito. Sai consultando tudo, procura tudo e ninguém responde nada. Detalhe: antes de José sair, José diz a ele: vai ter 7 anos de mudança. Você vai ter abundância, mas também vai ter desgraça. E se você não fizer barracão, armazém e chutar tudo lá e botar alguém para administrar, você não vai conseguir. Foi o que precisava, deixa. E aí eu aprendi uma coisa. E quando Faraó estava bem dormindo, pensando em o que ele ia fazer, eu aprendi uma coisa. Naquele dia, Deus deu uma unção a José diferente. Diga para o irmão que está do seu lado: crente pode ser chamado de maluco,